Acho que vai começar. Boa tarde, galera. Tudo bem? Esse é mais uma live do CREF 11. Hoje com o Dr. Paulo Gentil para falar sobre as fake news. Já agradeço a presença aqui do professor João, conselheiro do CREF. Já fez a live sensacional esses dias atrás, do William, do professor J. Sala, da Alex, do Thales. A ideia do CREF é trazer grandes nomes da educação física local e nacional para a gente conseguir conversar de uma maneira descontraída e ao mesmo tempo tirar várias dúvidas aí do pessoal. Estou esperando o Dr. Paulo Gentil acessar aqui o link, e assim que ele acessar eu já convido ele para a live, tá? Hoje a gente vai falar sobre a relação das fake news nos fitness, né? No meio fitness e nas academias, no treinamento e afins. Bom, a gente entende que há muitos mitos, né? Há muitas histórias dentro desse espaço, né? As pessoas acabam tendo de vez em quando interpretações equivocadas e dessa forma conversar com uma pessoa que tem um vasto conhecimento, né? dentro da área do fitness, dentro da área da atividade física vai ser essencial. Eu mandei aqui um alôzinho para ele, deixa eu ver se eu já consigo achar aqui. Deixa eu ver aqui, vou enviar para ele, que daí fica mais interessante. Pronto, tá enviado também. Vamos ver se ele entra, dá uma acenadinha aqui pra mim. Galera, espero que vocês tenham gostado das outras lives, né? A gente vem aí tentando trazer sempre temas pertinentes dentro da educação física. Lembrando que todas elas estão no YouTube do CREF, tá? Tá lá no YouTube do CREF, eles estão disponibilizadas para que todos tenham acesso ao conteúdo, tá? Bom, vamos aguardar aí, esperar o Dr. Paulo entrar. Live no Instagram é assim mesmo, a gente precisa esperar o convidado entrar. Agradecer a presença aí do Marcelo, do Estúdio Isa Personal. Quem mais está aqui com a gente hoje? Rafael Faria acabou de entrar. O André, Marlon, Luborto, Kleber, Pérez. Opa, acho que o Dr. Paulo já está por aqui. Vou convidar ele aqui, calma aí. Vou convidar ele. Só aguardando ele entrar. Fala, Ed Rei Academia. Olá, doutor. Olá, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde, doutor. Primeiro, queria agradecer em nome do CREF 11, em nome da comunidade de profissionais de educação física e professores aqui do estado de Mato Grosso do Sul, pela disponibilidade, né, do doutor e a pronto atendimento quando a gente convidou, né, em nome da Leda, do presidente interino Joacir, de todos os conselheiros que vêm realizando esse processo de live, e dizer que é uma imensa satisfação poder conversar contigo novamente. Já tive alguns encontros contigo, primeiro lá em 2015 na Sociedade Brasileira de Personal Trainer, numa palestra que você foi dar. A gente teve a oportunidade de tomar um café junto com o Marcos e o Dr. Bruno. E depois aqui em Campo Grande, o ano passado, você veio ministrar uma sequência de palestras e cursos aqui. Eu tive a oportunidade de participar também. E é sempre uma honra poder conversar contigo. Então, Obrigado. Eu que agradeço o convite. Bom, a ideia hoje é conversar sobre as fake news, né? Então a gente vai falar sobre, vamos dizer assim, os principais mitos que a gente encontra hoje dentro das academias, dentro do fitness, e tentar desmistificar. Claro que não vai talvez ter tempo para conversar sobre tudo que nós queríamos, né? Isso. Claro. Tá me ouvindo bem, Paulo? É porque a internet aqui está oscilando, que o pessoal da NET está consertando, aí eu estava trocando de Wi-Fi para Para 4G aqui. pegar.
Bom, tá falando que a gente não vai conseguir de vez em quando atender todos esses complexos de mitos que tem, mas eu selecionei alguns aqui para perguntar para o doutor. Acho que vai ser pertinente para quem estiver assistindo, principalmente para os profissionais, como quem não é profissional e segue a sua carreira, gosta de ver o que você faz de publicação dentro da nossa área. Bom, nesse primeiro momento, vamos ter um entendimento assim do que é o conceito de fitness, doutor. Como é que a gente entende essa ideia do fitness e como é que a rede social impulsiona isso no nosso dia a dia? O conceito de fitness, né, ele acabou envolvendo uma questão bastante delicada, porque na sua concepção original do termo em inglês seria ser apto, né, fisicamente apto, talvez, seria o que mais se aproximasse. Só que aí ele acabou transcendendo para todo um mercado que envolve a estética, né, e talvez até muito mais a estética do que a aptidão. Então hoje, se você falar para alguém, eu sou fitness, você vai dizer, não, eu estou sarado, né? Quando inicialmente eu sou fitness, eu tenho aptidão para fazer algo, e até as falas iniciais sobre isso eram justamente sobre a pessoa ser fitness, ser fisicamente apta, e ter menos problemas de saúde, menos mortalidade, por aí vai. Mas hoje é bumbum na nuca, né? O bumbum na nuca é bem clássico nessa. Pra gente começar então, vamos falar assim, tem um bem polêmico, né, da caminhada ou exercício aeróbico engorda. Essa ela é extremamente engraçada, né? Poxa, até desculpa, né? Boa tarde a todos. Acaba que a gente vai ouvindo, vai falando, então é uma satisfação estar aqui. Hoje eu estou numa correria terrível, terrível, assim. Parei um negócio no meio respondendo um monte de artigos sobre musculação e Covid que a gente está submetendo, e HIIT, essas coisas, mas aí uma pausinha aqui é até bom para refrescar a cabeça. Então, essa questão do aeróbio, né, é super interessante como isso tudo surgiu. Eu tenho um livro, né, chamado Emagrecimento, Quebrando Mitos e Mudando Paradigmas, em que eu falo que o modelo convencional de usar o exercício aeróbio para emagrecer, ele é ineficiente. E não é porque eu acho, é porque isso é comprovado cientificamente e avassaladora a quantidade de evidências mostrando que não. E aí eu vou mais a fundo e eu mostro que a concepção por trás desse modelo já é errada. Por exemplo, achar que o que você faz na hora do exercício é o que define o emagrecimento. Por exemplo, dizer que se eu gastar tantas calorias, eu necessariamente isso vai gerar um balanço calórico negativo equivalente. Porque o que a gente sabe é que o corpo reage ao que você faz. Da mesma forma era a nossa crença. Eu vou fazer exercício para queimar gordura. Achando que aquela gordura que você queimar no exercício, ela não vai ser colocada de volta. E o que a gente descobriu? É que dependendo da forma como o exercício for, as reações que seguem esse exercício, elas mudam. E a gente acabou de ter aceita uma revisão de literatura em um periódico científico mostrando que atividades que usam muita gordura na hora, elas geram supercompensação de tecido adiposo. O que é uma lógica que a gente usou a vida inteira. Por exemplo, você faz musculação, você causa estresse no músculo para quando você terminar o treino de musculação, seu músculo supercompensar. Você dá tiro para causar depleção de glicogênio e depois, na sua recuperação, seu glicogênio supercompensar. Aí a gente vai e faz exercício aeróbio para usar gordura. Mas a gente não quer aceitar que a gordura também vai supercompensar. Então, o que eu mostrei, né, e nessa revisão de literatura, tá, um artigo científico mostrando, é que você não pode observar apenas o que acontece na hora do exercício, você deve observar o que acontece depois. E nisso, né, pô, meu livro de emagrecimento é o livro mais lido de língua portuguesa sobre o tema, então é extremamente popular e realmente vem mudando a chave da maneira como a gente enxerga o fenômeno. E aí eu fui entrevistado agora não lembro se pelo Estado ou pela Folha de São Paulo, né, o que também não faz muita diferença, são todos jornais que não têm tanto compromisso com a verdade assim, mas a manchete do jornal foi: aeróbio engorda. Por quê? Porque dentro da minha fala, eu disse, olha, existem reações supercompensatórias que vão fazer com que o que você gastou no exercício seja devolvido. E se você não cuidar da sua alimentação, você vai continuar engordando. E a gente vê gente que faz exercício pra caramba e continua engordando.
Aí a mulher perguntou, então você quer dizer que a aeróbio engorda? Eu falei, olha, não, eu estou dizendo que existem reações bioquímicas que fazem. Mas saiu uma matéria, velho, escrito, aeróbio engorda. Na verdade, a coisa mais simples do mundo, né? E aí a gente tem que entender a repórter, porque ela quer vender, né? E aí ela bota a chamada que ela quiser. Mas o ser humano de raciocínio básico, ele tem que ler a matéria, né? Só que aí a gente tem o problema dos haters, né? Da galera que não lê nada mesmo. E aí começou-se a criar esse fenômeno de que aeróbio engorda. E algumas pessoas me atribuindo como o pai desse fenômeno. Só que o que eu costumo brincar, né? Eu falo, cara, aeróbio só vai engordar se você correr comendo, né? Se, ou se você comer a própria esteira. Aí tudo bem. Mas o que a gente sabe de fato, e isso está no meu livro de emagrecimento, e está num artigo científico recém-aceito, é que a atividade aeróbica de baixa intensidade gera reações posteriores que favorecem o acúmulo de gordura. E se a alimentação não for controlada, a pessoa engorda, mas não por causa do aeróbio, por causa da mistura, das reações e das consequências derivadas disso. Perfeito. Entra nessa um pouquinho nessa onda da relação do exercício aeróbico, professor. Você entende a atividade física essencialmente ela como aeróbia, mesmo ela tendo características de alta intensidade, ou anaeróbia? O que acontece, né? A gente é acostumado no modelo da fisiologia convencional a fazer divisões do tempo, né? Tantos segundos ATP-CP, tantos segundos isso, tantos segundos glicolítico, tantos glicólise anaeróbia e depois que vira aeróbio. Só que a realidade é que a partir do momento em que você começou a fazer qualquer coisa, você tem o metabolismo aeróbio existindo. E aí uma dupla de pesquisadores, o Spencer e o Gastin, eles avaliaram a contribuição dos diferentes sistemas energéticos em atividades que duravam pouquíssimos segundos, como, por exemplo, tiros de 200 metros. E o que ele verificou? Que isso já tem um componente aeróbio alto. E a partir do momento. E se você fizer um esforço máximo, depois de poucos segundos, você tentando fazer o máximo do esforço, você já começa a ter uma predominância do sistema aeróbio. Então, o que a gente chamava de aeróbio e anaeróbio acaba que é uma coisa dicotômica que não faz sentido do ponto de vista fisiológico. Vários modelos de HIIT, aliás, eu desconheço, né, um modelo de HIIT usado comercialmente, se não for um modelo puro para desenvolvimento de potência, eles são aeróbios. Porque mesmo que você faça o primeiro tiro de 10 segundos, quando você der uma recuperação incompleta, você começa a depletar suas reservas energéticas e a participação do sistema energético aeróbio ela predomina. O estudo da década de 90 do Gaetanos vai mostrar isso, Bogdanis vai mostrar isso também na década de 90. Então acaba que a gente tem até dificuldade de lidar com essa terminologia e a gente está preferindo falar assim, atividade de curta duração, de longa duração, atividade máxima, atividade submáxima, HIIT longo, HIIT curto, e não falar em sistema energético, porque senão a gente pode incorrer num erro conceitual. Perfeito, concordo contigo. E o abdominal para secar a barriga? Olha, a gente passou por várias fases do abdominal, né? Eu tô aí com a minha barba branca, né? Então eu tive presente em vários marcos históricos da educação física. Por exemplo, quando eu comecei, a gente fazia abdominal para queimar a gordura, né? E aí, depois de um tempo, apareceram as pessoas dizendo que se você fizesse abdominal, você endurecia a gordura. E aí não queimava ela, né? Você ficava com uma barriga grande e dura. Agora, o que acontece, né? O que a gente sabe é que, por mais que isso vá parecer estranho, até tem uma aula no Nerdflix que eu explico, existem evidências sobre a perda de gordura localizada. Por quê? Quando você faz um exercício para uma determinada musculatura, você aumenta a irrigação, aumenta a atividade enzimática, e isso favorece a lipólise naquele local. E existem evidências, né? Aí tudo bem, até aí ninguém discute. Mas qual o problema? O cara fala, não, eu favoreço a lipólise nesse local, mas o lipídio vai sair de todo lugar do corpo para ser usado aqui. Mas aí um grupo de pesquisadores fez uma análise no quadríceps e ele percebeu que a gordura saía preferencialmente da região próxima sendo usada. Legal. Aí pessoas botaram corredores para fazer e verificaram que o percentual de gordura de corredores ele mudava preferencialmente nos membros inferiores e abdômen.
Então um monte de gente começou a falar, caraca, então isso é evidência que existe queima de gordura perda de gordura localizada, né? Talvez seja mais preciso falar isso. Só que qual é o problema? A literatura foi extremamente controversa, porque aí vem a questão, tá, eu usei na hora do exercício. Quem garante que depois do exercício isso vai continuar acontecendo, né? Aquilo que eu falei antes. Essas alterações são transitórias, são permanentes, e aí? Só que, independente de qualquer coisa, a controvérsia ela existe única e exclusivamente para as extremidades. Estudos sugerindo que isso pode acontecer em braços e pernas. Na região central, nada, 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 nada. Não tem nada que sugira que isso aconteça em termos agudos, crônicos e nada. Então, assim, em que pese a gente precisar abrir nossa cabeça sobre de onde sai a gordura usada no exercício, não tem nada que possa dizer que isso aconteça no abdômen. Pode ser um problema de vascularização, característica enzimática, perfil bioquímico dos adipócitos, sei lá. Mas na barriga, não. E aí, indo mais além, né, até eu coloquei um vídeo no YouTube explicando uma publicação que eu tinha feito, que mostra que nem ao menos você precisa fazer abdominal para hipertrofiar o abdômen. Né? Porque sendo essa uma musculatura que é utilizada em vários exercícios, como no próprio agachamento, numa flexão e suspensão e por aí vai, ele acaba hipertrofiando mesmo nesse trabalho secundário. O estudo que eu cito, né, ele mostra, por exemplo, que quando uma pessoa faz flexão e suspensão, cara, o reto abdominal hipertrofia mais do que o próprio peitoral. E aí vem a história, né? Pô, a galera tá se matando de fazer abdominal, de repente tá botando músculo em overtraining, porque ele já trabalha tanto quando se faz algumas coisas, né? Até uma curiosidade, tem um cara chamado Mattuccello, que ele fez uma revisão em 2004, cara, que ele mostra que a ativação do core, incluindo alguns músculos do abdominal, quando transverso e oblíquo, ele é 10 vezes maior quando você faz um levantamento terra do que quando você faz uma prancha ou um exercício desses específicos. Então existe muita reflexão a ser feita sobre o pobre do abdômen. Bom, vamos continuar nesse tema do abdômen então e vamos entrar num pouco mais polêmico. Aliás, polêmico é algo que a gente sempre associa a Paulo Gentil. E o uso das cintas modeladoras, doutor? Qual a sua visão sobre isso? Olha, começando da questão da polêmica, né, eu brinco muito com as pessoas, eu falo assim, cara, na verdade, eu falo a verdade. E aí, eu apresento evidência científica, então não sou eu que sou polêmico. Polêmica é que mente, né? Porque assim, a verdade não deveria ser polêmica. Você chegar e falar para as pessoas, olha, a cinta modeladora não funciona. Alguém olha para você e fala, nossa, mas você é polêmico. Eu falei, não. Quem falou que funcionava é que deveria ser acusado de mentiroso, estelionatário, sei lá, mas chegar um cientista e dizer, ó, com base na literatura científica isso não funciona, não deveria ser chamado de polêmica, né? A sociedade deveria agradecer. Mas a gente tem uma postura tão passiva, né? Que a gente é acostumado a achar ruim quando qualquer pessoa argumenta, mesmo que ela esteja certa. Por exemplo, você está num ônibus, o ônibus está cheio, alguém reclama e fala, nossa, que pessoa chata, né? A pessoa está na sua frente na fila do mercado, ela confere e viu que o troco está errado e chega, olha, esse troco está errado, então vai conferir esse preço aqui porque ele está errado. Aí quem está na fila fala, porra, mas que mulher chata, tá reclamando, que cara chato. Na verdade, ele está certo, deviam estar falando, pô, mas esse mercado é foda, né? Tá dando troco errado, a caixa não observa. Então, assim, as pessoas reclamam de quem fala a verdade, né? E aí, sobre a cinta modeladora, o que acontece, né? Existe um fenômeno associado a um perfil de muitas musas fitness atual, que é um aquadradamento do corpo. Basicamente, isso se deve ao uso de esteroides anabolizantes, porque a testosterona ela não deixa a gordura se acumular na região do quadril, essa região vai para a região central, então a mulher perde a curva do quadril e perde o afinamento da cintura, então ela fica quadradinha. O que acontece então? A cinta é um negócio que já vinha. Pô, é um negócio secular, né? As mulheres usavam para afinar a cintura, para subir costela, reposicionar órgão, tudo que é tipo de coisa. Ela voltou para suprir as curvas que o esteroide anabolizante tirou das musas fitness. E aí virou esse cerco de horrores. Só que o que eu gosto de explicar para as pessoas? Vamos voltar do princípio. Tá, você quer perder gordura. Maravilha. Como funciona o processo de perda de gordura? O processo de perda de gordura ele depende da ativação de enzimas que vão iniciar a quebra de gordura
e posteriormente depende de uma ativação metabólica que vai fazer com que essa gordura que foi quebrada seja oxidada. Perfeito, tá falado. Agora vamos lá, coloca uma cinta. As enzimas que iniciam o processo de quebra de gordura vão ser ativadas? Não vão. Não vão de maneira alguma. Você pode trazer prejuízo na circulação, e se você tiver prejuízo na circulação, vai chegar menos nutriente, menos agente lipolítico, e aí essa gordura não vai ser quebrada. Mesmo que ela fosse quebrada, o que vai acontecer? Se você está com uma temperatura elevada por causa da dificuldade de troca, o que vai acontecer é que seus processos metabólicos baixam. Se a temperatura esquenta, seus processos metabólicos baixam, porque você precisa ter menos termogênese. E seus processos metabólicos baixam, a quantidade de gordura que você quebra baixa também. E aí alguém pode dizer, não, Paulo, mas isso que você está falando não tem nada a ver, porque eu boto a cinta e depois eu tiro a cinta e eu meço lá e eu perdi 1 centímetro de cintura. Pode ser por algumas coisas. Uma delas, você melhorou sua postura e assim que você tirar a cinta, sua barriga está encolhida ali, mediu, ok. Outra, você espremeu aquela região, né? Você deslocou o tecido adiposo para cima, para baixo. E outra, você desidratou. Você desidratou porque você aumentou a temperatura naquele local, você transpirou, desidratou. E aí, quando a gente fala em desidratação, aí é o pepino, porque a desidratação é a pior coisa que você pode fazer se você estiver querendo perder gordura. Porque quando você desidrata, você vai fazer que haja sofrimento dos tecidos que dependem de água. Por exemplo, para armazenar o glicogênio, você precisa de 3 vezes a quantidade dele em água. Para armazenar a creatina, você precisa de 5 vezes a sua quantidade em água. Se você pegar um músculo, uma fibra muscular, 75% dela é água. Então, se você suprime, né, se você desidrata, você vai ter sofrimento de tudo isso. Agora, a gordura, ela é hidrofóbica. Se eu pegar um copo d'água e botar azeite e botar água, os dois se separam. Então, se você olhar o adipócito, enquanto o músculo é composto de 75% de água, o adipócito tem 5%. E olhe lá. E aí, o que alguns pensadores alemães e suíços fizeram? Pegaram pessoas e desidrataram elas. E eles perceberam que quando você desidrata uma pessoa, ela perde músculo, ela perde glicogênio e ela preserva a gordura. Então, assim, fisiologicamente, está tudo errado. E é mais uma coisa que eu coloquei no meu canal do YouTube, né, que eu criei recentemente, explicando isso. Falei, gente, a base disso está errado. E qual é o problema de você ficar metendo uma cinta? Ela vai fazer um trabalho de estabilização, a sua musculatura postural, ela vai se relaxar, e aí você vai ter menos estrutura para sustentar até mesmo sua própria postura e suas atividades diárias. E aí quem aí tentar fazer argumentação e dizer, mas levantador de peso usa cinto, só usa para levantamento máximo. E tem pesquisas alemãs mostrando que uso de cinto frequente é associado à maior frequência de dores lombares nos levantadores de peso. Então é um monte de risco para zero benefício. Professor, eu vou lembrar a galera que está assistindo, já temos 245 pessoas participando da live, acho que é o recorde do CREF hoje aqui. Agradecer ao conselheiro Luizinho, que fez uma pergunta, a conselheira Marinene também que está presente. Ele perguntou assim, professor, entrando nessa questão da cinta e tal, e fez a pergunta na live, e o plástico no abdômen? Aí eu já puxo para a pergunta do André FP95, que ele falou, comente sobre a relação da transpiração. Então, vamos fazer uma associação assim, a relação da transpirar para perder peso e usar esse plástico, né? Muitas pessoas correm de moletom, casaco em altas temperaturas para teoricamente emagrecer. Como é que é a sua visão sobre isso? É uma complementação do argumento que eu falei da desidratação e da termogênese, né? Vamos para a lógica da coisa. O que acontece quando você enrola um plástico ou você coloca uma roupa pesada? Você dificulta a sua troca de temperatura. Então você aquece o seu corpo. E aí qual é a questão? Quando você está funcionando fisiologicamente, uma parte de todos os seus processos energéticos é perdido como energia térmica. Isso é o conceito de eficiência, que nunca é completo, então a gente perde com energia térmica. Então toda vez que o seu corpo estiver sobre risco... e outra, né? A sua temperatura tem que estar dentro de um limite para não haver colapso do seu sistema. Inclusive, eu até gosto de dar o exemplo para os meus alunos, e falo,
Assiste Discovery Channel, né? Você vê o leão. O leão fica parado. Cara, o leão fica parado o dia todo, porque o metabolismo daquele bicho é alto pra caramba. Então ele fica parado. Quando ele vê uma caça, ele sai correndo. Ele sai correndo. Aí a gente, né, sempre quando a gente vê Discovery Channel, a gente torce pelo Gnu, né, velho? A gente, pô, foge, né? O leão não pega ele. E o que você vai ver? O leão, quando ele corre, cara, depois que der um tempo do leão correndo, ele pode estar com a boca na bunda do Gnu que ele para. Ele parou por quê? Ele parou porque ele superaqueceu. Então, o organismo, ele tem um controle para não deixar a temperatura subir muito, senão ele entra em colapso. Inclusive, né, é um dos mecanismos de fadiga, é o hiperaquecimento. Quem trabalha com pessoas com lesão cerebral, lesão medular, cadeirante, sabe que, bicho, os caras estão fazendo aquelas atividades, você tem que, às vezes, encher o cara de gelo, botar a toalha gelada e tal, que eles não têm uma boa troca térmica. Isso é extremamente perigoso. Ok, então, repara que o que a gente faz quando a gente quer emagrecer, né? O que a gente não, né? A galera toma termogênico, faz atividade física para quê? Para subir os seus processos de transferência de energia, né? E aumentando a termogênese. Então é isso que você precisa fazer para você gastar mais energia, perder peso. Só que se você hiperaquece o seu organismo, seja por enrolar plástico, seja por colocar uma roupa pesada, o seu corpo já fica em um risco de colapso térmico. Então o que ele faz com os seus processos metabólicos? Ele baixa. Então você vai passar a queimar menos gordura. Inclusive, né, se alguém quiser entender na prática como funciona essa questão, basta ver o que acontece com você quando tá calor, velho. Quando tá calor, fica todo mundo meio mole, fica meio preguiçoso e tal. Porque os processos metabólicos baixam, até o apetite diminui tudo, porque o corpo começa a funcionar mais devagar. Então, isso é importante ser entendido. Toda vez que você hiperaquece e faz tudo isso, você baixa os seus processos metabólicos, consequentemente, a sua queima de gordura. Indo mais além, você promove desidratação, porque uma das formas do seu corpo tentar se prevenir desse colapso energético é aumentar a taxa de transpiração para liberar mais calor, né, por meio da transpiração. E aí, quando você libera mais calor, você desidrata, e quando você desidrata, você volta para o que eu falei. Sofre músculo, sofre glicogênio, sofre fosfato de creatina e a gordura fica rindo, porque ela é hidrofóbica, ela não depende disso. Então, todos os conceitos que envolverem isso, né, seja aumentar a temperatura por roupas pesadas, aumentar a temperatura por usar plásticos, ou somar tudo, quem trabalha com lutas sabe como é que é, né? Não, o cara junta tudo, o cara se enrola em plástico, mete o moletom e vai correr meio-dia. Por que ele faz isso? Para desidratar rapidamente e poder pesar. Só que isso é tão grave que quando termina isso, esses caras às vezes têm que tomar até soro, porque senão eles não conseguem ficar de pé na hora da competição. Na hora da pesagem. Bom, queria agradecer aqui a presença da Karina Ribeira Personal, doutora Ana Cláudia, várias pessoas aí perguntando. A gente não vai dar para responder tudo, eu estou anotando, a gente não vai ter tempo suficiente para isso, só pedir. E a gravação vai ficar no YouTube do CREF 11. Lá depois é só acessar, o pessoal vai colocar com os comentários juntos. Vamos mudar um pouquinho, já que o conceito fitness ele acabou ficando um pouco mais amplo, vamos para a parte de suplementação, professor. Quais são efetivas das suplementações? Para quem, né? Para quem vende, todas são. Para quem vende, todas são efetivas. Todas. A galera sempre... Paulo, esse suplemento serve para arrancar o seu dinheiro. Esse serve, velho. O que acontece, né? Eu sou professor de educação física, né? Mas hoje eu sou professor em 3 programas de pós-graduação em stricto sensu. O das ciências da saúde, o da educação física e o da nutrição. Então, eu trabalho muito próximo. Isso é uma felicidade imensa, de todos os profissionais de saúde. Cara, médico, fisioterapeuta e nutricionista. Eu não tenho argumentação para falar de nutrição, mas eu posso falar um pouco de suplementação, porque eu sou envolvido em pesquisa sobre o tema. Então eu vou até onde o conhecimento me permite, que é a análise da evidência científica atual, que isso a gente pode fazer. Então eu poderia te dizer que de toda a suplementação científica, de toda a suplementação esportiva presente, 0 delas funciona da maneira como se propaga. 0. 0 delas funciona da maneira como se propaga. Aí alguém vai falar, poxa, Paulo, mas eu sempre ouvi falar que creatina funciona. Funciona. Mas eu estou falando, 0 delas funciona da maneira como se propaga. Eu estou falando várias vezes do meu canal do YouTube, né? E coincidentemente, mais uma creatina eu também postei recentemente.
O que acontece? A creatina funciona. Funciona. Agora, para que e o quanto ela funciona? O que a gente sabe é que a creatina pode aumentar o desempenho em atividades repetidas de alta intensidade. Ok. Agora, isso é dentro de uma característica muito específica de atividade. Tipo aquela galera, eu estou tomando, eu vou começar a voar na musculação? Não vai. A gente tem até um estudo recente mostrando que a creatina não melhora o desempenho quando uma pessoa faz um treino concorrente, sabe? Sai do aeróbio e vai para a musculação. Não melhorou, não melhorou nada. A gente fez isso. É uma suplementação de curta duração, né, de 7 dias, o que é justo, porque 7 dias é o tempo, naquela dosagem de 20 gramas ali, velho, 7 dias é o tempo para você causar um aumento da quantidade de creatina intramuscular. É isso aí. Mas não mudou nada. Aí muita gente começou a espernear, mas funciona assim, você quer ser do contra? Eu falei, cara, entende uma coisa. Vamos pegar as meta-análises sobre creatina. Vamos olhar o effect size médio da suplementação de creatina sobre força. Se você olhar o effect size, vai estar ali na casa 0,1, 0,2. Se você imaginar, por exemplo, que você pega 100 quilos num exercício, e pega uma população que pega 100 quilos num exercício, e o desvio padrão dessa população é 10% da média, um desvio padrão justo. Se você aplicar esse tamanho efeito em uma população que pega 100 quilos, na média, com desvio padrão de 10, significa que tomando creatina, segundo meta-análise, o mais alto nível de evidência, essa carga sobe para 102 quilos. De 100 para 102. Se você transferir isso para um treino de 10 repetições, né, o 3 de 10 que a galera faz na maromba, você vai ver que a galera deixaria de fazer 10 repetições para fazer 10,2. Ou seja, você fez a 10ª de supino e você tirou 2 dedos do peito. Aí eu digo, é isso que a ciência diz sobre creatina. Ela funciona? Estatisticamente, ela funciona. Agora, para o cara que está na academia, isso não quer dizer nada. E aí, desculpa, você vai ver os comentários do meu canal do YouTube, a galera dizendo, mas essa pesquisa não se aplica a mim porque eu ganho o dobro de força quando eu faço creatina. Quando minha creatina acabou, eu perdi, minhas cargas caíram 30%. Falei, velho, me desculpa, mas o que você está falando não sobrepõe as evidências científicas. O que você acha não é contra-argumento para uma meta-análise. Então as pessoas têm que entender que a creatina pode causar um aumento de peso na balança, que depende muito do seu perfil de alimentação, da sua composição de fibras, e existem estudos dizendo que esse aumento da quantidade de água total, porque quando a creatina entrar na célula, ela leva 5 vezes a quantidade de água. Então, se você tiver em déficit, tiver uma massa muscular grande, muita fibra tipo 2, a creatina vai causar uma hiperidratação. Então, ela causa um aumento da quantidade total de água no seu corpo de 2 a 3%. Pensa, 60% do nosso corpo é água. Eu tenho 90 quilos, então 60% do meu corpo, 6 vezes 9, 54. Então, 54 quilos é água. Se eu aumentar em 2% a quantidade de água do meu corpo, eu aumentei 1,1 kg na balança. Aliás, 900 gramas na balança. Então, velho, eu vou começar a tomar creatina, eu vou subir lá, vou ver 1 quilo, 1 quilo e pouquinho a mais, vou dizer, opa, vou de 90 para 91, sei lá, 91,5. Então, eu vou ver na balança, mas isso foi água. O que vai acontecer depois desse aumento inicial de água? Você não continua aumentando, porque, pô, senão você vai virar um sapo boi, né, velho? Então, você não vai ficar aumentando 2% do seu peso por semana, senão daqui a pouco você é uma caixa d'água, né? Então, o que vai acontecer é que você vai ficar estável. O que alguns estudos sugerem é que se você mantiver essa hiperidratação celular, você começa a ter uma síntese proteica aumentada para manter estável aquela relação de água para tecido estrutural. Existem estudos mostrando aumento em marcadores de síntese proteica depois de 3 a 4 meses de suplementação de creatina. Agora, o que eu estou dizendo? É 1 quilo de água que pode virar, não sei quanto disso pode virar músculo ao final de alguns meses. E o aumento de performance é uma coisa muito pequena. Se fizer você treinar melhor, o somatório dessas coisas pequenas para virar alguma coisa vai ser, sei lá, muito tempo. Aí vem a questão. Vale para que esporte, né? Porque muitos esportes têm a ver com força relativa. Aí você pensa num velocista.
Cara, tudo bem, ele aumenta isso, mas ele aumenta o peso. Será que vale a pena o que ele ganhou de peso em relação ao que ele ganhou de performance, né? Um levantador de peso, de repente para ele vale. Porque eu tô falando de cara que manda 260 quilos de supino, né? E aí, de repente, para esse cara faz uma puta diferença e ele consegue lidar com categorias de peso ali com facilidade. Então, eu poderia dizer para vocês, eu me ative a creatina aqui, porque é a única coisa que tem evidência. As outras, né, nem vale discutir. Por exemplo, a beta-alanina tem sugestões, mas a gente acabou de publicar um estudo com jogadores de futebol de alto nível mostrando que não mudou, e mesmo quando muda é pequena. A cafeína tem sugestões, mas da mesma forma a gente fez estudos e mostrou que não ajudou em nada. O ácido ursólico, né, que prometia, acabamos de concluir um estudo mostrando que não faz nada. Então, o que acontece? Mesmo os que podem funcionar, como por exemplo a cafeína, tem que ser uma análise de custo-benefício. Ela funciona para atividade de uma determinada duração, a expectativa de resultado é tantos por cento, e os efeitos colaterais são esses. Agora, eu vou te contar um suplemento que tem um potencial imenso de funcionar. O placebo. Meu irmão, o placebo, ele tem um potencial gigantesco. A gente fez um estudo com atletas de levantamento de peso em que a gente mandou paralímpico, né? Eram poucos atletas, a gente publicou num jornal muito bom, inclusive, no International Journal of Sports Nutrition. E aí o que aconteceu, né? O professor Gustavo lá, tava da UFG também, Gustavo Conte. E aí a gente pegou e confeccionou 2 cápsulas de farinha, de cores diferentes. A gente chegava para os atletas e dava uma cápsula e dizia, isso é placebo. Aí quando a gente dava a cápsula colorida, a gente dizia, velho, isso aqui vai aumentar a sua performance. Tal, não sei o quê. É até legal você tomar cuidado com o efeito colateral, ficar um pouco descansando depois, que o negócio aqui é bom. Irmão, os caras eram atletas de alto nível, alguns competidores de nível internacional foram lá e fizeram mais força. Aí os caras tiveram realmente melhora de performance e era atleta, tomando placebo e acreditando que aquilo vai melhorar. É o maluco que chega para mim e fala, mas creatina funciona comigo. Não dá para fazer esse cara entender que é placebo, porque se ele souber que é placebo, vai deixar de funcionar. Então, assim, é a questão maluca. Aí, olha, só complementando, né, eu sei que nesse momento, o que as pessoas podem achar? Então vale a pena dar comprimido de farinha para todo mundo e dizer que vai dar certo. Aí qual é o pepino? Isso deve ser analisado com muita cautela, porque tem um efeito nocebo, que é a pessoa piorar por causa da suplementação. E aí o que aconteceu com a gente? A gente pegou um grupo de mulheres e botou num programa de perda de peso. E aí até uma nutricionista que conduziu esse estudo, uma aluna minha de mestrado, e aí, cara, a gente deu para essas mulheres nada, expectativa 50%, dava comprimido dizendo, pode ser placebo ou pode não ser, e para um grupo deu um comprimido de placebo e disse, isso vai funcionar. Bicho, a gente tinha acabado de publicar um estudo em que a gente fez HIIT e as mulheres emagreceram pra caramba. A gente falou, na pior das hipóteses, todo mundo vai emagrecer, até porque elas tinham um aconselhamento nutricional, elas não tinham dieta, mas elas se reuniam com a nutricionista, ela dava orientações gerais. Meu irmão, terminou o estudo, velho, as mulheres tudo engordaram. Tudo engordado. Aí a gente olhou e falou assim, putz grila, velho, o que aconteceu? O que todo mundo engordou? Olha que pepino foi, porque quando a gente deu o placebo, algumas delas disseram, eu estou tomando algo que funciona, eu não preciso nem fazer dieta, nem me dedicar tanto. E outras disseram, eu acho que é placebo, então eu não vou nem me dedicar, nem fazer nada. Então, bicho, e as mulheres que não recebiam comprimido nenhum pensavam, já que eu não estou recebendo nada também, eu não vou fazer porcaria nenhuma. Então, bicho, a gente cagou, assim, o resultado deu todo o contrário do que a gente imaginava, né? Porque a gente imaginava assim, vai acontecer isso, quem toma placebo vai treinar melhor, vai fazer dieta e não sei o quê. Meu irmão, cagou tudo, deu tudo errado. Porque, assim, o fato da pessoa acreditar que é algo fora dela que vai dar resultado, ferra a autodeterminação. Quantas pessoas a gente não conhece que só vão para academia se tomarem seu suplemento? Tem gente que toma café descafeinado sem saber e diz, nossa, agora eu tô animado. Então, assim, se não tiver... Eu sei que tem estudo dos colegas lá da Universidade Federal de Goiás que deram um café descafeinado, velho. O nego sente o gostinho e fala, porra, esse é bom. Então, o problema a pessoa tem que parar de buscar as soluções fora. É treinar bem, é se alimentar bem e é buscar motivação interna, né?
Tem o pessoal perguntando do BCA, eu já coloco. E o BCA Serve pra injetável? bosta nenhuma. O BCA injetável é um negócio que serve pra bosta nenhuma entregado de uma maneira perigosa, né? Entregue de uma maneira perigosa. Porque, assim, daí, né, pô, a galera tem que entrar no meu canal do YouTube e jogar essas coisas, porque tem lá, o vídeo tem dezenas de milhares de visualização. É um absurdo do argumento, né? Porque a pessoa injeta BCA, o que estava mais famoso era injetar BCA no glúteo, né? Uhum. Achando. Cara, mas, gente, vamos pro básico da fisiologia. Se você faz uma injeção intramuscular, aquilo ali vai cair na circulação e vai circular pelo corpo inteiro. Né? Não tem como alegar que se eu injetar um aminoácido, o aminoácido vai. Não, já é um absurdo achar que ele vai virar músculo, porque para você construir músculo você precisa de aminoácido pra cacete. Você está falando de 3 aminoácidos numa Uhum. quantidade irrisória, né? Porque se você calcula quantos gramas de aminoácido você fornece numa injeção lá, aí pensa, tá, se isso tudo virar músculo, você acabou de pagar uma nota numa injeção para ganhar 3 gramas de músculo, Além, 5 além das gramas. sinalizações, né? Bioquímicas. É, Provenientes do estresse mecânico e afins. que precisa, né? Então, assim, eu até brincava com a galera que entrava nessa onda do BCA injetável. Eu falei, cara, faz coisa melhor. Então, se você acredita em absorção periférica, de proteína, essas coisas, velho, fica sentado o dia todo num pote de whey, né? Vai que vai que passa da pele também, né? E aí até uma proteína mais completa, porque é uma falta de lógica da fisiologia muito grande, né? Professor, vamos sair um pouco da suplementação e vamos entrar no treinamento de força. Eu tô indo na academia para fazer minha gordura virar músculo. E aí? Pô, ia ser muito bom, né? Se desse certo, né? Porque Schwarzenegger, né? ia ser legal demais, né? O problema é que são tecidos completamente diferentes, né? Para parte da própria que eu falo, muita coisa se resolve no conceito Na básico, né? bioquímica. Na bioquímica, o músculo é composto de proteína, proteínas são cadeias de aminoácidos, enquanto a gordura é uma combinação de carbono, hidrogênio e oxigênio ali em proporções X. Então, a gordura carece do próprio nitrogênio para ela fazer essa transformação. Mas o que eu acho legal, né, entender é que de repente alguém pode dizer, mas eu vi estudos em que a pessoa, ao mesmo tempo que perdeu gordura, ganhou músculo. Dentro dessa concepção, existe muito estudo sobre isso, muito estudo legal, mostrando que é possível, durante o processo de perda de gordura, concomitantemente existir o processo de ganho de massa muscular. Inclusive, eles até se ajudam em vários aspectos, né? Já que construir músculo gera uma alta demanda metabólica que pode fazer com que a energia seja extraída do tecido adiposo. Agora, a transformação se per si não tem como. Infelizmente, né? Porque senão eu ia ficar jogando halteres na barriga o dia inteiro aqui para ver se. Eu acho que muito disso vem do filme do Schwarzenegger, lá do Tira na Infância, que ele fala a cérebro fase, né? Vamos transformar essa gordura em músculo, e eu acho que todo mundo cria esse imaginário aí. Mas você sabe que Professor, assim, né, a gente brinca com o conceito fisiologicamente, mas a argumentação, né, a argumentação dessa frase é legal, né? Vamos perder essa gordura para criar músculo, não deixa de ser uma argumentação interessante. Né? né, e você olha o contexto, ele estava num jardim de infância. Não ia falar de É, bioquímica. com certeza. E a nossa, dentro ainda do treinamento de força, a relação do acúmulo de lactato pela dor tardia? Tem gente que ainda acredita nisso. Infelizmente, né, cara? Outra vez eu tenho alguns problemas de coluna, né? E aí eu fui fazer uma massoterapia. Eu fazia regularmente, né? Eu tinha uma massoterapeuta muito boa. E aí depois eu até parei de fazer, porque as outras que eu fui me deixavam quase tetraplégico, né? Mas aí eu me lembro que numa dessas, né, cara, na época, eu sou muito apaixonado por esporte. Eu jogava capoeira, lutava MMA, e às vezes você levava umas porradas e você chegava lá todo encalombado. Aí eu me lembro que eu chegava lá e a mulher apertava esses calombos e dizia: Olha, cristal de ácido lático, a gente vai ter que apertar para derreter ele, né? Imagina a dor. Jesus, cristal de ácido Cristal de lático. ácido lático. Isso existe, eu acho que, não me engano, até em alguns livros de fisiologia mais antigos. E aí a galera realmente começou a falar sobre isso, né? Se falava antigamente que o ácido lático causava dor
E óbvio que aí a gente descobriu que ácido lático não existia tal, e aí a transferência do fenômeno foi para o lactato. Só que a transferência do fenômeno ir para o lactato fica um pouco mais nonsense, né? Porque o lactato é uma base e não teria por que haver uma grande irritação de receptores de dor dessa forma. O que acontece, na verdade, é que o lactato ele é removido poucos minutos depois do exercício. Poucos minutos, então não tem nenhuma condição dele ser associado a qualquer tipo de dor. O desconforto da hora do exercício pode ter, sim, uma influência dos íons de hidrogênio, que podem estimular receptores, quimioreceptores, que estimulam receptores de dor. Ok, a da hora do exercício pode sim ter uma relação com a acidose, mas não é o lactato que causa acidose, ele pode estar associado a ela, mas não é ele. Agora, dor muscular que acontece no dia seguinte não tem nenhuma condição de ser derivada do lactato, porque ele já foi removido em poucos minutos. Essa dor muscular do dia seguinte, ela tem muito mais a ver com uma reação inflamatória. Então, você tem o início de uma reação inflamatória, com a atuação de macrófagos, né? Os primeiros macrófagos, eles têm essa característica pró-inflamatória, irritação de receptores de dor, principalmente no tecido conectivo, tá? E não nas fibras musculares, porque os receptores de dor, eles estão muito mais presentes nos tecidos conectivos do que nos contráteis. Então, o que é a dor? É uma reação inflamatória que irrita receptores de dor. Tanto que essa dor vai passar se a pessoa tomar inibidores de COX, né, como os anti-inflamatórios, botar gelo, que contém essa inflamação também, coisas do tipo. Mas o lactato já foi embora há muito tempo. E quando ele apareceu, né? Porque tem treino aí que a galera faz que nem chega a ter níveis relevantes de lactato. Deixa eu corrigir a frase. A Cair Bela falou pra gente no comentário que a frase do Schwarzenegger é: vamos transformar essa preguiça em músculo. Então vamos corrigir ali. Obrigado a K, que acabou de sair um pouquinho o Dr. Paulo. Vamos ver se ele volta. Vamos lá. Voltou? Doutor, como é que tá? Não sei, vamos ver. Voltei. Voltou? Eu tava corrigindo Pronto. a frase do Schwarzenegger. A Cair Bela disse Era que preguiça em músculo, né? Isso, ela corrigiu a gente, muito obrigado. E a gente sempre aprendendo, né? Professor, entrou num outro assunto aqui, que jejum intermitente, aeróbico em jejum. O pessoal tá perguntando muito disso aqui nos comentários. E aí? Só um minutinho. Oi? Cara, eu tô muito. Pode ser em 10 minutinhos? Ah, maravilha. O pessoal da NET está dando uma ajeitada aqui. Então, qual era a pergunta, perdão? O pessoal está comentando muito. Eu vou emendar duas perguntas já para finalizar. Aeróbico em jejum e o uso da eletroestimulação no exercício de força. Fica contigo. Aeróbio em jejum e uso de eletroestimulação. Vamos lá. Sobre aeróbio em jejum, o que a gente sabe? É que ele vem de um erro conceitual, né? E esse erro conceitual é achar que aquilo que a gente falou antes. O que acontece na hora do exercício necessariamente permanece depois do exercício. Então, a questão é que as pessoas se exercitavam em jejum, achando que elas iam entrar mais rápido numa zona de queima de gordura. Isso poderia favorecer o emagrecimento. Só que o que se observou? A magnitude disso é muito pequena, né? Tem um estudo clássico da década de 90, em que ele testou a pessoa passar 15 horas em jejum, né, envolvendo todo o tempo de jejum, mais 1 hora de atividade física, e durante esse período ela poderia ou ficar ou comer um pão com manteiga, né, ou tomar um suco artificial, ou continuar em jejum. E o que ele verificou é que, em média, né, o que se teria de vantagem na queima de gordura seria algo como se não me engano, 2,7 gramas de gordura. Então imagina só, cara, você fica mais de 15 horas em jejum, cara, 2,7 gramas de gordura é nada. Se você der um peteleco, se um arroz cair do seu prato e você não comer, talvez seja a quantidade de caloria equivalente a isso. E qual o problema disso? Você gera reações metabólicas, né? E essas reações metabólicas que você gera ali que derivam a supercompensação, elas podem fazer com que o seu corpo coloque mais gordura de volta
do que ele perdeu. Porque o seu corpo, imagina só, o nosso organismo foi criado para uma situação de oferta irregular de alimento. Então, quando acabava a comida, ele economizava. E quando achava comida de novo, ele armazenava. Então, pensando na nossa construção de caçadores e coletores, o aeróbio em jejum, nesse momento, era você não ter o que comer e ir atrás de comida. Então, o seu corpo tinha que pensar o seguinte: bem, eu estou em escassez e essa pessoa foi buscar comida. O que acontece? Se ela encontrar, eu vou ter que armazenar essa comida para caso a comida falte novamente, eu não sofrer tanto. E a forma mais fácil do seu corpo armazenar essa comida seria nas suas reservas de gordura. E confirmando essa hipótese, um estudo do Antônio Paoli botou pessoas para fazer exercício aeróbio antes ou depois do café da manhã, e ele verificou que se o exercício for feito antes do café da manhã, você gasta menos gordura ao longo de 24 horas, em comparação com fazer o exercício depois do café da manhã. Então, na verdade, é uma estratégia que pode ter efeito contrário ao que se acredita. E aí a galera pergunta, mas por que tem tanta gente sarada, né, que faz exercício aeróbio em jejum? Porque toma bomba, né, galera? Porque, assim, o cara faz aeróbio em jejum, toma esteroide pra caramba, toma estimulante e por aí vai. E a gente sabe que um dos problemas do jejum prolongado, né, é justamente uma elevação dos níveis de cortisol, uma queda dos níveis de testosterona. E só que aí a pessoa está tomando esteroide anabolizante, ela nunca vai entrar no quadro catabólico, além do fato que a testosterona por si só ajudar no processo de queima de gordura. Então, não tem isso. Até isso eu explico bem no meu livro de emagrecimento. Outro ponto importante, né, é essa questão da eletroestimulação. Bem, o conceito da eletroestimulação, cara, ele é brilhante. Se eu não me engano, foi o italiano Galvani, né, que eu acho que em muitos colégios até se reproduz esse experimento, que deu um choque num sapo morto e o bicho tremeu, né? A gente vê isso muito em filme americano, né? O sapo dissecado lá, as crianças dando choque e a perninha do sapo mexendo. Então isso iniciou uma compreensão de que o impulso elétrico ele inicia os processos de contração muscular. Aí a gente vai desenvolvendo, e, poxa, isso se tornou muito interessante. É uma pessoa com lesão cerebral, que o impulso não está chegando, e ela precisa contrair o músculo para não ter atrofia. Uma pessoa imobilizada, uma pessoa que está entrando num estado de reabilitação depois de uma perda funcional muito severa. Só que o problema disso é que o conceito ele foi totalmente deturpado para a venda de coisas mágicas, né? A pessoa dizia, eu consigo treinar melhor o seu músculo com eletroestimulação do que sem. Cara, pelo amor de Deus, não tem como. Se você fizer uma ação máxima, um treino até a fadiga com pouca carga, né, ou com cargas altas, você vai ativar todas as suas unidades motoras. E é pronto, e ponto final. Se você fizer isso com eletroestimulação, você não ativa mais do que todas, entende? Todas já são todas, né? Então não adianta você botar eletroestimulação, você não ativa nada a mais do que tudo, porque 100% é o limite do que você consegue ativar. Só que qual é a diferença? É que quando é o seu cérebro que manda o seu músculo contrair, ele ativa todas as fibras, mas ele fica observando as reações fisiológicas e o estresse mecânico que está acontecendo ali. Então ele fica olhando. Aí quando ele fica olhando, ele fala, opa, essa fibra pode se lesionar, eu estou em carência severa de energia, eu posso causar um dano permanente. E aí o que seu corpo faz? Corta a contração. Por isso que se eu deixar você parado aqui e começar a colocar um livro, né, na minha mão, começar a colocar livro na minha mão 1 hora, mesmo que eu não queira, eu vou relaxar. Porque meu corpo detecta que eu estou chegando num nível de contração que pode ser perigoso. Para proteger. Só que quando você está numa eletroestimulação, qual é o problema disso? É alguém fora que está fazendo isso. Por mais que o seu corpo detecte que isso pode ser lesivo, ele fica dizendo para o seu cérebro, para, mas o que seu cérebro vai fazer? Não é ele que está causando. Então, eu tenho os dois problemas da eletroestimulação. Ou ela vai ser algo inferior ao exercício, porque o exercício já produz todas, no máximo que ela pode conseguir é empatar, ou ela, se ela exceder o que o exercício faz, ela vai ser lesiva. E aí, cara, tem um estudo importante, publicado, se eu não me engano, no British Medical Journal, de pesquisadores israelenses, americanos e franceses, relatando vários casos de rabdomiólise de pessoas que fizeram eletroestimulação.
Teve um rapaz no Rio que a mãe dele denunciou, porque a galera vai lá, começa a fazer eletroestimulação e pum, desce o choque, rompe um monte de fibra, essas proteínas caem na circulação, ferram o rim da pessoa, tem gente do Paraná hemodiálise. Aí a pessoa diz, ah não, mas o meu é levinho, se é levinho é pior do que exercício. Então assim, se for melhor do que exercício vai te lesionar, e se não te lesionar vai ser pior do que exercício. Aí vem a questão, né? Ah, mas eu não posso usar ela junto com o exercício? Cara, para quê? Porque se eu estou fazendo uma contração e eu ainda consigo, se eu estou fazendo uma eletroestimulação e eu ainda tenho uma contração voluntária, é porque o meu estímulo é menos do que o exercício está fazendo. Aí quem duvida disso, eu digo, então faz o seguinte, mete o dedo na tomada e tenta fazer uma rosca bíceps. Não vai dar, velho, porque você vai ter um estímulo elétrico que excede a sua capacidade voluntária. Então, assim, é uma baita de uma mentirada, né? Eu fiz as publicações, eu escrevi sobre isso, eu tenho até uma aula no Nerdflix bem completa, que eu mostro todos os estudos. Aí você vai no site do vendedor e ele fala de um monte de estudo. Cara, mas aí você vê o estudo, assim, uma idosa em 6 meses aumenta a força em 4%, 5%. Meu irmão, eu pego uma idosa em 3 meses e faço ela aumentar a força em 100%. Fato. Como é que alguém Professor, quer dizer? está chegando o nosso horário, infelizmente o pessoal continua, mas a gente tem aí a restrição, né? O doutor já está muito ocupado, né? Tem o pessoal da internet perguntando aí. Queria agradecer imensamente em nome do CREF, do presidente, todos os conselheiros, a todos que participaram. Lembrar que vai ficar gravado no YouTube do CREF 11, tá? Essa live de hoje com várias explicações. E aí, muito obrigado, doutor. Você queria deixar a última mensagem, a mensagem final aqui? Eu agradeço aí. O meu travou aqui, eu não sei quantas pessoas viram, quem está vendo o comentário, mas eu agradeço todo mundo que está presente. E aí eu deixo o convite, né? Quem não me conhece, dá uma visitada no meu site, nos meus perfis de rede social, que eu faço esse trabalho informativo, né? Eu tenho livros escritos, eu tenho também aulas que ajudam o profissional a se capacitar melhor para não ser tão refém desses mitos. Eu acho que o que falta muito para a nossa profissão crescer mais é a gente se armar do conhecimento específico dela e a gente se posicionar com mais firmeza, porque quem pode falar sobre isso somos nós. Então, quando alguém estiver falando algo e essa pessoa não tiver formação, e principalmente se essa pessoa não tiver formação, e a informação for potencialmente danosa para a sociedade, a gente é obrigado a se posicionar. E se posicionando, a gente passa a ter reconhecimento, sabe? A gente precisa investir nisso. Em conhecimento para ter reconhecimento, tá legal? Brigadão aí por me ouvir. Muito obrigado, até uma próxima, Paulo. Quando estiver em Campo Grande, fica o convite de um jantar aí. Opa, maravilha. Combinadíssimo. Um abração, viu? Um abraço. Tchau, tchau, gente. Obrigado.